Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver aí assistindo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos, que estão aí assistindo, com a intenção de compartilhar um pouco mais os conhecimentos. Bom, meu nome é Adilson Rodrigues Meira, eu sou discente do curso de pós-graduação em Engenharia Elétrica, dentro da modalidade mestrado, eu trago para vocês aqui um tema bem interessante, que são os sensores, que já venho trabalhando no curso de mestrado com o professor Kleber, que é o meu orientador neste curso. Então, para começarmos, eu gostaria de falar sobre esses sensores, dizendo que o objetivo deles, como todos já vem estudando, é captar sinais, e os sensores eles são presentes em diversos sistemas de monitoração. São encontrados nos dispositivos ou diretamente ligados a entradas de diversos tipos de microcontroladores. E esses sinais aí, eles são captados pelos sensores. Os sinais que são captados por eles são, na verdade, leituras que o microcontrolador faz, tendo uma grande utilidade em diversas finalidades, principalmente em análises. São variáveis de controle, variáveis de entrada, também são referências, dados de cálculo, presença, e sempre fazem parte de algoritmos dentro do microcontrolador, que em suma, ali ele oferece um controle de sistema simples até ao mais complexo. Então, nessa sequência, eu vou falar sobre os sensores mais populares que geralmente têm presença em sistema de monitoração. Eles são direcionados à captação de temperatura, gases, potencial hidrogênico, que é conhecido como potencial hidrogênico, o pH, aliás, e o sólido total dissolvido, que são concentrações de partículas de hidrogênio, que serão abordados. Ainda será frisado a caracterização também, a caracterização elétrica de um sensor de temperatura e seus relevantes parâmetros. Então, para finalizar, aí será mencionado alguns sistemas aos quais os sensores podem ser direcionados. Os sensores de temperatura, para começar, encontramos eles ali sendo alimentados com baixa tensão, tem também boas precisões, e aí ele providencia também uma tensão de saída, que geralmente é linear e proporcional à temperatura. Como nós podemos observar em alguns modelos de sensor de temperatura, como o TMP 35, 36 e 37, onde temos aí suas retas características, nos quais nos ajuda aqui a determinar pontos importantes, como a tensão de saída que eles deixa disponível, e também a temperatura, que na realidade é a faixa de trabalho que eles deixam disponível de acordo com o fabricante. Como nós vemos aqui, do 35, 36 e 37 do sensor TMP, onde ele mostra aqui o seu intervalo, aliás, de captação. E no gráfico à direita, nós vemos aqui também uma corrente de fornecimento sobre a tensão de fornecimento. Na realidade, são com base nesse gráfico, nós temos essa curva onde nos fornece dados importantes sobre o comportamento que ele vai ter quando ele está exposto aqui à tensão, a esse tipo de tensão que eles fornecem na realidade. Bem, mas nesse gráfico aqui de tensão, aliás, onde nós temos esse intervalo de tensão, onde nós temos também o eixo Y que tem o fornecimento de corrente,
são dados fundamentais nesse gráfico que podem ser usados para extrair mais outros dados importantes, que servem muito para fazer a caracterização elétrica desse componente, né, desse sensor, onde nos ajuda muito a ter parâmetros importantes, principalmente em sistemas de monitoramento. Sensor de temperatura e indo para um outro tipo de sensor, que é o sensor de gás, né, conhecido como MQ7. Então esse MQ7 tem sensibilidade para detecção de monóxido de carbono, né? Pela sua sensibilidade, ele é possível, né, o uso dele, devido ao material que ele é construído, que é o SnO2, que é o dióxido de estânio. Ele permite então essa captação quando ele está exposto à concentração de gás de monóxido de carbono. Aí o que acontece? À medida que vai detectando esse gás, né, a sua resistividade ela tende-se de sair da resistividade baixa e vai aumentando a sua condutividade. Como nós podemos observar, né, no gráfico, né, quanto maior aqui a temperatura de captação, menor vai ser a sua resistência, a sua resistividade, aliás. E quando não é exposto à concentração de gás, o monóxido de carbono, ou exposto ao ar limpo, por exemplo, a sua resistividade aumenta, reduzindo a sua condutividade. O comportamento do sensor com relação à umidade, ele tem umas certas variações, né? Por exemplo, em alguns projetos, quando se determina o seu funcionamento, ele sempre é baseado em um determinado percentual de umidade. Quando esse percentual de umidade aqui ele varia, aí pode-se ter leituras bem diferentes do que aquela que foi estabelecida no projeto inicial, fazendo com que ele passe a ler de uma maneira errada, passando para um sistema um valor errado e assim contribuindo mais para a ineficiência do sistema. Então é um dos probleminhas que acontece muito, né, a umidade com esses sensores. Outro sensor é um comumente conhecido, que é o potencial hidrogênico, né? Esse aí é um sensor embasado na diferença de potencial eletroquímico que ocorre entre a solução conhecida dentro do eletrodo e a solução desconhecida do lado de fora do eletrodo. Como nós podemos ver aqui um exemplo, né, onde contém um módulo, e esse módulo nós temos um eletrodo que geralmente faz um teste a 2 pontos. Isso daí permita que se faça leituras em diversos tipos de soluções para que se possa obter ali dados como alcalinidade e também acidez das soluções. E como nós vemos, cada tipo de solução em que esse eletrodo é usado para poder fazer o teste, nós obtemos leituras de resistividade e nós também temos condições de saber ali seu potencial hidrogênico, como nós podemos observar no gráfico. Então, o comportamento, geralmente, deles, o comportamento das soluções, quando elas têm um comportamento resistivo baixo, então ele também apresenta um pH baixo. Mas à medida que a resistividade dele aumenta, também aumenta assim, o potencial hidrogênico dele. E também uma outra característica que é possível fazer são partículas por milhões de hidrogênio que ele vai apresentando. À medida que o pH aumenta, também essas partículas aumentam. E se reduz, também ele se reduz.